Meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jefferson Boyanovski, eu estou aqui para fazer um vídeo muito esclarecedor e também muito sugestivo pela forma que a gente está vivendo hoje o Evangelho, da forma que a gente está vivendo a última hora da Igreja do Senhor na Terra. E eu, como líder espiritual, eu como líder de um rebanho ao qual o Senhor ele nos confiou, eu me acho na obrigação, eu acho um retrocesso enorme algumas lideranças estarem tranquilamente, aparentemente vivendo, sem trazer à igreja uma eficácia mais profunda, uma eficácia mais aprofundada sobre o que estamos vivendo nesta última hora. É uma verdade sem precedentes que algumas pessoas ou alguns líderes não se manifestam a respeito da situação que vivemos, porque provavelmente devem estar acolunhados com algum tipo de corrupção, com algum tipo de desvio doutrinário ou alguma corrupção com alguma liderança social e tem medo de falar o que eu vou falar aqui. Estamos vivendo um tempo que a dificuldade tem sido sobremaneira sobre a Igreja do Senhor, mas uma revelação que Deus me deu, uma revelação que me trouxe ao Senhor Jesus Cristo, é muito mais polêmica e eu quero compartilhar com os irmãos aqui, com as irmãs neste vídeo, a todos que vão ver esse vídeo aqui, e eu quero aqui abertamente falar a vocês que nós estamos vivendo um tempo muito terrível, por causa que o maior problema do que a gente está vivendo hoje é a falta de compreensão bíblica, a falta de reagir diante das situações que aparentemente parecem ser normais, cumprimentos bíblicos, e existe um movimento pacificador a respeito da verdade, né? Quando sempre que se fala a verdade, sempre que se expressa sobre a verdade que a igreja precisa viver, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser mais do que nunca voltada às causas espirituais, ela precisa estar em comunhão com Deus, ela precisa estar a cada dia buscando a face do Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma intensa, e nós não vimos mais isso. Nós estamos vivendo um tempo que o analfabetismo espiritual está tão grande, irmãos. As dificuldades estão tão imensas. O problema tem aumentado de uma forma terrível. Pastores mais antigos estão pedindo a sua jubilação, estão pedindo para entregar o rebanho. Por quê? Por quê, pastor? Irmãos, o problema é muito sério. A igreja precisa passar por uma reforma urgente. A igreja precisa passar por um momento de estabilidade espiritual de novo. A igreja precisa voltar a proclamar santidade outra vez. As dificuldades estão tão grandes, o problema está tão difícil, que a ausência de Deus já é visível sobre alguns lugares. A ausência de Deus já tem sido algo concreto sobre alguns lugares. Por quê? Porque a igreja, da forma que ela prega hoje, da forma que ela conduz as suas ovelhas, da forma que ela conduz os seus membros e os seus obreiros, ela não está mais focada em acontecimentos cristocêntricos. Ela não prega mais salvação, ela não prega mais santidade. E a maior identidade do reino de Deus é tirar alguém do pecado e fazê-lo viver uma vida santificada com o Senhor. Uma vida voltada, separada do mundo, de todo o sistema do mundo e também da igreja. Por quê? Pessoas estão morrendo espiritualmente. Pessoas não têm mais espiritualidade. Os cultos não tocam mais o céu. Os cultos não têm mais essência. Por quê?
Porque o fundamento, a base está quebrada. Porque a base está destruída. Aquilo que é o sustentáculo da igreja está totalmente desordenado e os pastores não conseguem mais resolver isso. Principalmente de igrejas e ministérios grandes, dizemos assim, grandes denominações que hoje vivem voltadas a um sistema ministerial, a um sistema de convenção, a um padrão, a um modo de administrar a igreja, mas não é mais o modo espiritual. Não é mais o modo eficaz que a igreja precisa. E alguém vai ver esse vídeo e vai dizer, pastor, mas eu acho que o senhor está se equivocando, porque o reino de Deus não é assim, o reino de Deus é paz, é amor. Irmãos, a gente precisa mudar a nossa pregação. Estamos enganando a nós mesmos, ou seja, eu não, graças a Deus que eu tenho buscado em Deus, tenho doutrinado os meus membros aqui que congregam conosco, eles têm aprendido isso. Nós temos oferecido herança para quem não é filho. Os pastores querem ver avivamento, movimento, querem encher as igrejas de juventude, querem encher as igrejas de um novo evangelho, coach. Eu tenho já alertado isso, por quê? Porque o movimento pentecostal, a eficácia da igreja e do poder do Espírito de Deus não está fazendo nenhum movimento nenhum para estabelecer ou para restabelecer aquilo que foi perdido. É visível que foi perdida a identidade da igreja. É visível que os cultos não geram mais vida. Por exemplo, os apóstolos pregavam e pelo resultado da pregação que eles pregavam, eles eram mortos por aquilo que eles afirmavam. Hoje vimos pregadores acolunhados em adultério, em mentira, em um sistema politizado, pessoas que não têm mais princípio, doutrinando pessoas, pastoreando pessoas, doutrina de demônios, que foi o que Paulo falou a Timóteo. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito grave, pessoas estão morrendo dentro das igrejas. Pessoas estão morrendo dentro do sistema religioso. Estão simplesmente cultuando por prática. Estão simplesmente cultuando porque aprenderam aquilo. Como se alguém que fosse ao domingo de manhã na igreja e fizesse aquilo a sua vida. A nossa vida não pode ser baseada em púlpitos, em microfone. A igreja não pode ser baseada em ter os melhores cantores e nem os melhores pregadores. Ela precisa ter a sua base, que é a santificação do corpo, que é a santificação da alma, que é a santificação do espírito. Ela precisa estar voltada às obras de Deus. Muita gente tem me convidado para pregar agendas, eu respeito. A gente tem corrido em prol da obra, lutado, mas tem lugar que eu não dou mais o meu ministério. Por quê? Porque são igrejas que estão abertas para roubar o povo, para ganhar dinheiro do povo. Pastores transformaram a igreja do Senhor em empresa. Não importa mais se ela gera frutos espirituais ou não. O importante é que o culto aconteça. Eu alertei os meus membros há poucos dias atrás, nós precisamos acordar para a vida. Não tem como ter um insucesso fora da igreja, uma vida destruída fora da igreja, uma vida bagunçada fora da igreja, fora dos seus padrões. Luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Problema todo mundo tem, isso é visível. Mas a gente não pode achar que a gente não gera nada em Deus, a gente as pessoas não jejuam mais, não oram mais, não santificam mais, não vivem mais a padrão do céu. Tem gente que diz, pastor, roupa não leva para o céu, mas eu tenho medo de pessoas que usam roupas e dizem que vão para o céu. Determinadas roupas que mostram a sua sensualidade, o desenho do seu corpo, e à noite vem para a igreja cantar.
Deus está com nojo dessa geração. Deus não suporta mais o que a igreja tem oferecido. Não estou generalizando, pastor, tem gente que é crente que está oferecendo culto a Deus. Claro que sim. Claro que sim. Mas hoje, irmãos, o sistema religioso está destruindo a vida espiritual das pessoas. Os pastores estão preocupados em manterem o seu salário, os seus super salários. Estão preocupados em manter o seu status, o seu cargo, como Saul fez. Saul estava com medo de perder o seu cargo, porque quem mantém o pastor no cargo é Deus e os seus membros. O que Saul fez quando ele ficou com medo de perder o cargo? Ele quebrou um princípio de Deus. E é o que acontece hoje. Os pastores, para se manter no cargo, para se manter na igreja, eles quebram os princípios de Deus para manter o povo na igreja. E quebrar um princípio bíblico é abrir mão de Deus. Será que as igrejas não abriram mão do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para manter os seus líderes no cargo? A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3:9, não irão, porém, avante. Está acontecendo isso. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Paulo ensinando Timóteo sobre a extrema corrupção do último dia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, vaidosos, brigam por causa da presidência do campo, brigam por causa de relatórios financeiros. A igreja não vive mais essência, a igreja não tem mais a autoridade do céu, não há mais batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão enganadas dentro da igreja e é preciso uma reforma, porque eu vou falar aqui abertamente, você pode até me criticar se você quiser, você tem a sua opinião, mas as pessoas estão cultuando um Deus que não existe mais dentro da igreja delas. Irmão, Deus não divide com o diabo, ou a glória dele ou a glória do diabo. Não tem como viver para o diabo de dia e depois render na igreja à noite, cantar na igreja, o fogo estranho está tomando conta da igreja. As pessoas não têm mais relacionamento com Deus. Relacionamento não é em 2 horas de culto. As pessoas chegam na igreja atribulados, não sabem qual louvor vai cantar, não sabe a palavra que vai pregar, prepara a palavra em cima do púlpito, por quê? Porque não tem comunhão paternal de pai para filho. E aí as pessoas querem fazer, irmão, já me tentaram inúmeras vezes, me chamaram de louco, tentar me fazer engolir isso, irmãos. Dizer que isso é evangelho, tem que olhar para Jesus, meu irmão, você está cego. O teu pastor está preocupado em manter o salário dele e manter a igreja em funcionamento. Estamos vendo agora a pandemia e pastores acovardados diante da pandemia. Precisamos acordar, porque o culto que é gerado, os discípulos pregavam e geravam, através do seu ministério, uma intensidade tão grande na forma de pregar, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado até a morte, e por aí vai. João foi o único que morreu de forma natural. Famílias eram mortas no Coliseu por aquilo que representavam. Hoje as pessoas não querem vestir uma roupa que lhe dê uma prudência, porque vai parecer velho, é contramão da sociedade, é retrógrado. Não prego mais a doutrina da salvação, prego uma doutrina coach, totalmente adulterada, um movimento coach de pós-liberalismo que foi iniciado nos Estados Unidos e agora está tomando o Brasil. Um evangelho que não traz renúncia, um evangelho que não traz
salvação, que não traz espiritualidade, estão tentando, e sabe o que é uma vergonha, irmão? Existem igrejas centenárias, obreiros que vivem em igrejas centenárias, que congregam e estão deixando se envolver neste movimento coach, nesse evangelho calvinista, que está tomando as igrejas do Brasil, que está tomando as igrejas na terra, e as pessoas acham que está tudo normal. Não, pastor, está tudo normal, é assim mesmo, está difícil. Irmãos, as pessoas já deram o grito de derrota. A casa caiu, irmão. A casa caiu. Você que está vendo esse vídeo aqui, você que é remanescente, você que gosta da verdade, é necessário. Irmão, tem como um pastor pegar uma igreja toda desvirtuada, tanto moral, com pessoas em adultério em cima do púlpito, com pessoas que mostram toda a sua carne dentro da igreja? E tem como ele mudar a igreja sem ele começar do zero? Sem ele começar pregando um evangelho cristocêntrico e verdadeiro? Fica quem ficar, vai embora quem não faz parte da igreja. Não é fazer acepção de pessoas, mas não conseguem. Por isso que os pastores mais antigos estão pedindo jubilação, porque eles não conseguem vir num vídeo como eu dizer isso. Porque eles dependem do seu salário. Eu até entendo eles e não culpo eles. Agora, o sistema de convenções, o sistema de diretorias está corrompido e não gera mais adoração a Deus. Gera reunião de pessoas bem treinadas para tocar, para cantar, com pessoas com uma eloquência grande para transmitir a palavra, mas os discípulos transmitiam e eram mortos. E hoje é uma vergonha. O evangelho é transmitido e não gera vida. Pessoas não aceitam mais Jesus. Pessoas estão recebendo palavras que não são para elas. Por quê? Porque eu não tenho como trazer uma palavra garantida ou uma palavra profética para a vida de alguém que não tem interesse de viver como filho. Eu não posso dividir a herança que é conquistada com princípios para alguém que não quer ter princípios. Não adianta ficar agradando, passando a mão na cabeça. Não adianta, irmão. Tem quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A gente precisa entender isso. Precisamos investir nos nossos familiares, orar por eles, fazer campanha. Essa semana estamos em campanha pelos nossos familiares. Precisamos chegar a Deus e oferecer a Deus um culto. E deixa eu falar, culto é atrair, é aproximar a presença de Deus. Será que os cultos de hoje aproximam a presença de Deus? Será que a adoração que a igreja que hoje diz que é a igreja de Cristo aproxima Jesus dela no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se comportar? Será que ela representa o evangelho? Paulo disse que viriam tempos trabalhosos, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te. Você está vendo que a tua igreja não gera mais frutos, que o teu pastor está obedecendo a uma convenção, a uma diretoria, e quando é reunião na tua igreja não se fala mais em projetos de evangelizar, de ajudar a ganhar almas. É só relatórios financeiros, é só preocupação com o material, com o externo, mas o interior está apodrecido. São 20 minutos de vídeo e eu vou fazer isso semanalmente. Precisamos novamente de uma reforma nas nossas igrejas. Nas nossas não, na nossa nós estamos aplicando de uma forma intensa, membros jejuando, orando, lutando pela santificação.
Agora não vem oferecer na carne sacrifício para Deus durante o culto, dizendo que Deus está recebendo a tua adoração, porque Deus recebe a adoração de pecador, mas Deus não recebe a adoração de quem vive em pecado. Entenda isso. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, em nome de Jesus. Amém? Meu nome é pastor Jefferson Boyanovski. Nós somos a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério do Avivamento, em Uruçanga. Estamos lutando para preservar os marcos da igreja e um evangelho genuíno que leva à adoração e ao poder de Deus. Deus abençoe. Obrigado por ficar 20 minutos me ouvindo. Deus abençoe.